Nós vamos para o último vídeo, que vai contar a última reencarnação de Maria Madalena, que não está descrito naquele livro Perdoe, que é um livro referenciado como autobiográfico dela, enquanto espírito, em que ela relata todas as vivências que ela teve na Terra, desde Atlântida como Íris até a última encarnação que ela relata lá como a Madre Teresa d'Ávila. Neste vídeo aqui, nós vamos relatar uma reencarnação que ela teve posterior a Teresa d'Ávila. E como que eu cheguei até este livro que relata essa vivência dela aqui? Numa viagem que eu fiz aos Centros Espíritas Mineiros. Até uma hora eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, porque são centros que fazem psicografia. Então, há muitas pessoas que vão até lá, são diversos centros, Araxá, Sacramento, Uberlândia, Uberaba, e as pessoas que têm seus entes queridos que já partiram, que já desencarnaram, vão até esses centros e lá eles recebem a psicografia. Então, eu fiz esse roteiro em diversos centros de uma semana. E num desses centros em que eu fui, eu conheci este livro aqui, que foi psicografado por José Tadeu, pelo espírito de Lázaro, e aqui, então, me chamou a atenção na contracapa, ele relata, aqui na contracapa desse livro, as vidas de Teresa d'Ávila. E aí isso me chamou a atenção. Eu li esse livro porque eu conheci o José Tadeu de palestra, enfim. Tivemos uma atividade naquele centro lá com ele. E aí, quando eu vi esse livro, eu li aqui, trouxe para casa e, lendo esse livro, eu me interessei mais para saber, foi onde eu cheguei no livro Perdoe. Então, eu vou começar aqui a ler especificamente o que diz aqui atrás que me chamou a atenção, né? O autor destaca com propriedade a trajetória evolutiva da personagem central dessa história. Regressando ao passado, numa época longínqua que se perdeu na esteira do tempo, na antiga Atlântida, uma civilização adiantadíssima, iremos encontrar Íris, a deusa da beleza, a mais bela jovem que existia, uma mulher que reunia em si todos os predicados de formosura e atrativos. Mas na Terra não existe perfeição. Atrás de toda aquela beleza escondia-se uma alma perversa que a levou à ruína. Na civilização local, reinava uma era de luz composta por filósofos, artistas, poetas, homens admiráveis, que anunciavam uma época de redenção. Dentre estes, um se destacava entre todos, era Antúlio, o príncipe da luz e da sabedoria, o grande sábio. Ele era reverenciado no local. Por circunstâncias tais, né, o seu envolvimento com Íris acabou-se em um triste fim. A traição desta jovem marcou para sempre a história, como nós vimos aqui, né? Lá no início a gente começou falando dessa traição de Íris a Antúlio, e que ela pagou os pecados, né, até a vivência de Teresa, né, d'Ávila. Uma alma que caiu, experimentou os aguilhões da dor e do sofrimento por séculos e mais séculos. Mas nenhum sofrimento é eterno. Ela levantou-se da lama, tomada de uma energia sem limites, até reencarnar na Espanha como Teresa de Ávila. E, olha só, posteriormente no Brasil, como Luísa Salazar, em Araxá, Minas Gerais. Quem escreve esse pedaço aqui que eu li, um trecho para vocês, foi Bezerra de Menezes. Bom, então agora aqui eu vou passar essa última reencarnação de Maria Madalena, desse livro aqui. E aí nós encerramos as vidas de Maria Madalena. Eu sei que parece incrédulo nós imaginarmos que Maria Madalena, que é venerada, que na igreja, na religião, que uma pessoa desse nível possa estar aqui no Brasil e nas terras mineiras reencarnando como uma simples mãe e professora, porque o título do livro chama Uma Missão de Mãe e Professora. Eu apenas, como eu falei desde o início, o que eu faço? Eu apenas leio os livros e resumo os livros. E fica a critério de cada um acreditar ou não acreditar, pesquisar, ir atrás, fazer as suas reflexões a respeito. Tá? Ela reencarna anonimamente, então, nessa cidade, em Araxá, e ela tem um filho que ela já via esse menino
ele era loiro, de olhos azuis. Antes mesmo desse menino vir, ela já via esse menino e eles trabalharam juntos após. Então, esse livro é psicografado pelo Lázaro, e ele então chama o livro Uma Missão de Mãe e Professora, e nesse livro ele conta de novo a história de Íris e de Antúlio. Então, aqui dentro, conta novamente aquela história toda que a gente já falou. Conta as 4 reencarnações que ela teve depois disso, até depois que ela reencarna, então, como Teresa. Então, aqui nesse livro, ele relata também, ele reafirma aquelas encarnações que nós vimos lá no livro Perdoe. A Íris, quando ela chega como Teresa, é a 6ª reencarnação dela. E vem e pede para vir aqui, para fazer um trabalho de caridade. Então, veja bem, ela veio como Teresa, e depois que ela desencarna, ela pede para voltar, para vir aqui, mas dessa vez ela queria fazer um trabalho de caridade anonimamente. Porque quando ela foi Teresa, lá em 1500 e pouco, ela foi muito famosa, vamos dizer assim. E ela achava que a história dela não era assim digna, porque ela teve muita ajuda, e realmente ela recebia muitos donativos, e ainda do que ela era protegida do rei. Das vezes em que na Inquisição ela foi detida, o rei sempre vinha a salvar. E ela recebia muitos donativos das senhoras, das condessas, ela tinha muito dinheiro. Então, ela dizia assim que ela não fez mais do que a obrigação dela em pegar aquele dinheiro e aplicar nas obras de caridade. Então, ela gostaria de vir fazer um trabalho com o próprio mérito dela, com o próprio esforço dela. Ela queria fazer a caridade com o próprio dinheiro dela, sendo que ela veio muito pobre. Ela morou numa casinha muito simples, a vida inteira. No final, eu vou colocar foto aqui da casa em que ela viveu a vida inteira nessa casa. Ela ainda está lá, essa casa. Mas ela conseguiu, com o esforço dela próprio, ela conseguiu montar um hospital, que hoje é um hospital chamado Casa do Caminho. Vocês vão ver foto lá também que eu trouxe. O filho dela, que é o José Tadeu, mora ainda nessa mesma casinha, no mesmo lugar, que é no meio do hospital, porque assim, era uma quadra e a casinha deles lá, uma casa de madeira. E aí eles foram conseguindo construir as coisas, ele foi construindo o hospital foi construído em volta, e a casinha ainda resta lá, e é onde José Tadeu mora, dorme, fica naquela mesma casa, e fica no meio do hospital, o hospital fica em volta. A casa deles era fora, era mais no subúrbio, e o hospital atende gratuitamente. Depois, lógico, conseguiram fazer convênios com o SUS. E sim, lá tem um asilo para pessoas carentes. Eles acolhem os idosos lá. Então, neste livro, ele conta a vida dela, dessa Luísa, como mãe e professora. Lázaro não confirma aqui nesse livro, não fala que Antúlio é Jesus. Nesse livro, ele fala que Antúlio acompanha Íris desde os tempos da Atlântida, torce por ela, era apaixonado, etc. Isso tudo ele fala. Então, nesta vida, Íris, Madalena, Teresa, foi Luísa. Eu vou botar uma foto dela aqui. Ela era de uma família bem posta, mas ela acaba se apaixonando e se casando com um homem mais simples, um homem sem posse, sem recursos. Mas ela se adapta muito bem com aquela vida bem pobre. Isso foi em 1955. Ela se adapta com humildade à sua nova situação. Ela recebe esse filho, José Tadeu, e juntos eles começam a fazer um trabalho de caridade. Naquela comunidade, como eu falei, era no subúrbio, na comunidade deles. Então, Luísa e o Tadeu, seu filho, eles lidavam com as mais diversas doenças. Eles lidavam com lepra, feridas, diz que feridas varicosas, feridas abertas, sarna, piolho, até tuberculose. Eles nada o afligiam, porque eles tinham no coração, tanto a Luísa, e passou isso para o filho, algo que os deixavam imunes a tudo isso. O que era? A renúncia que eles tinham junto a esse trabalho. E ele diz que Luísa, apesar de não ter conhecimento algum de ervas, de medicamentos naturais, ela não estudou para isso, mas pela intuição e pela mediunidade, vamos lembrar que desde quando ela era, antes de Madalena, ela já tinha uma mediunidade muito aflorada.
pela mediunidade que Luísa possuía, ela fazia remédios caseiros. Então, por exemplo, ela via uma árvore, daí ela tinha umas bolinhas lá na árvore, ela pegava aquelas bolinhas, batia com água, virava um sabão, e ela lavava as feridas com aquele sabão e acabava que curava as pessoas, as sarnas, as moléstias de pele. Ela pegava aquela água e fazia um sabão para lavar as pessoas e acabava curando. Isso tudo pela sua própria intuição. Sem ninguém ter ensinado nada para ela. Ela fazia pomada com banho de porco, com casca de ipê, pegava a casca, secava no forno, socava no pilão, misturava com banho de porco, e aí com essa pomada, que era uma pomada milagrosa, ela diz que ela cicatrizou dezenas e dezenas de feridas. Ela fazia xarope com mel, sempre trabalhando com cura. E foi a vida dela toda trabalhando e atendendo aquela comunidade. Levantava de manhã, arrumava as coisas, pegava o filho pela mão e eles saíam para fazer o trabalho, tá? Sempre gratuitamente. Os dois, filha e mãe, eles começaram a criar porcos, começaram a plantar hortaliças, verduras, porque eles tinham um pedaço de terreno e ali eles começaram a ter essa plantação, a criação desses porcos, e com isso eles tinham comida, fartura para eles, e eles podiam fazer comida para os pobres. E diz que o filho, desde os 7 anos, ajudava a mãe em tudo. Ele ajudava a tirar aquelas gases, aquelas faixas purulentas das pernas das pessoas, ele ajudava a lavar, ele não tinha nojo de nada. Diz que ele foi, assim, com essa mãe, um parceiro, um companheiro. Interessante, assim, que tanto Luísa, quando ela tinha 17 anos, ela já conhecia o filho que ela ia ter, ela já sabia que seria um menino loiro, branco, de olhos azuis, profundos olhos azuis, ela dizia. E foi exatamente do jeito que José Tadeu nasceu, né? E o mesmo aconteceu com o menino. Ele relatava depois, né, para a mãe, já, sei lá, com 7, 8 anos, ele relatava as coisas como quando a Luísa era jovem. Então, ele dava detalhes de roupa, de sapato, das manias, o que a mãe fazia, quando a mãe era solteira, antes dele ter nascido. Então, você veja que os dois eram muito próximos, eram almas muito, muito próximas. Quem é José Tadeu? Na história de Madalena, na história de Teresa, nós não sabemos. José Tadeu ainda hoje está trabalhando, está lá em Araxá, na Casa do Caminho, ele tem uma página no Facebook, os cultos que ele faz, você pode ver ao vivo pelo Facebook, e ele ainda está lá, permanece lá no mesmo local, fazendo o trabalho dele. Quando você vai lá, tem o famoso abraço. A fila lá, né, porque são muitas pessoas, e ele abraça. O que ele fala? Coração com coração. Você tem esse abraço com ele. Esse momento é como se você deixasse lá uma carga, um peso, e você recebe aquela energia dele. Então, Luísa morre muito cedo, ela morre com 40 e poucos anos, ela teve um câncer de mama, ela se trata em Belo Horizonte, fica lá um tempo, mas ela volta para Araxá quando ela pede para voltar e acaba falecendo, e pede para Tadeu, é o pedido dela, que ele continue com a missão dele, que ele não esmoreça, que ele continue com a missão de proteção aos pobres e ajudar, né, as pessoas, que ele continua até hoje fazendo essa proteção. E eu vou colocar aqui a dedicatória que ele fez, aqui. Soiara, que o Senhor da vida, Deus, continue abençoando de amor e luz. Com carinho, Tadeu. E assim nós encerramos todas as vidas de Maria Madalena, encerramos a leitura dos 2 livros, o resumo, e eu vou deixar aqui as fotos do que nós temos lá da Casa do Caminho, de José Tadeu, e fica aí o convite para vocês lerem esses livros, porque é uma história de vida muito interessante, instigante. Gratidão, gratidão, gratidão. Esta é a fotografia da Luísa Salazar, a mãe de José Tadeu, que reencarnou em Araxá, Minas Gerais, e a reencarnação de Teresa d'Ávila. E esse é o José Tadeu menino, o menino que ela já via, ainda quando solteira, de profundos olhos azuis. E esta é a casa da época, de quando ela morou, que ela estava viva, e que até hoje permanece lá, do mesmo jeito. O interior da casa, ali vocês veem, é a cama onde José Tadeu dorme. É uma casa singela, extremamente simples,
tem poucos móveis, quase nenhum, somente o necessário. E ele que faz o asseio, a limpeza da casa, ele mesmo que arruma a sua cama, ele é muito disciplinado. Quando a gente entra nessa casa, a gente sente uma energia muito forte. Quem tem sensibilidade sente isso. Quando você entra dentro dessa casa, é uma paz, uma calma. Essa é a foto do hospital, Casa do Caminho. E esta é a foto do Centro Espírita, que é a Casa Assistencial São Vicente de Paula, onde também abriga o asilo para idosos. E o interior do centro também bastante simples, aliás, é uma característica dos centros mineiros, de uma simplicidade, de uma singeleza, mas é uma energia que você sente muito grande quando você coloca o pé nesses centros espíritas. E aí não podia faltar a nossa lembrança, o nosso abraço de coração para coração da Soiara e do José Tadeu, o filho de Luísa Salazar. Muita gratidão por ter tido essa oportunidade, essa experiência.